Olá, povo de Deus! Nesse dia 15 de setembro de 2021, vamos meditar na palavra de Deus que se encontra no livro de João, capítulo 9, do versículo 21 ao 41, que está escrito assim: Mas como agora vê, não sabemos, ou quem lhe tenha aberto os olhos, não sabemos. Tem idade, perguntai-lhe, e ele falará por si mesmo. Seus pais disseram isto, porque temiam os judeus, porquanto já os judeus tinham resolvido que, se alguém confessasse ser ele o Cristo, fosse expulso da sinagoga. Por isso é que seus pais disseram: tem idade. Perguntai-lhe a ele mesmo. Chamaram, pois, pela segunda vez o homem que tinha sido cego, e disseram-lhe: dá glória a Deus. Nós sabemos que este homem é pecador. Respondeu ele, pois, e disse: se é pecador, não sei. Uma coisa sei, é que, havendo eu sido cego, agora vejo. E tornaram a dizer-lhe: que te fez ele? Como te abriu os olhos? Respondeu-lhes: já vo-lo disse, e não ouvistes. Para que o quereis tornar a ouvir? Quereis vós, porventura, fazer-vos também seus discípulos? Então o injuriaram e disseram: discípulo dele sejas tu. Nós, porém, somos discípulos de Moisés. Nós também sabemos que Deus falou a Moisés, mas este não sabemos de onde é. O homem respondeu e disse-lhes: nisto, pois, está a maravilha, que vós não saibais de onde ele é, e me abrisse os olhos. Ora, nós sabemos que Deus não ouve a pecadores, mas se alguém é temente a Deus e faz a sua vontade, a esse ouve. Desde o princípio do mundo, nunca se ouviu que alguém abrisse os olhos a um cego de nascença. Se este não fosse de Deus, nada poderia fazer. Responderam eles e disseram-lhe: tu és nascido todo em pecados e nos ensinas a nós? Expulsaram-no. Jesus ouviu que o tinha expulsado e, encontrando-o, disse-lhe: crês tu no Filho de Deus? E ele respondeu e disse: quem é ele, Senhor, para que nele creia? E Jesus lhe disse: tu já o tens visto, e é aquele que fala contigo. Ele disse: creio, Senhor, e o adorou. E disse-lhe Jesus: eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem vejam, e os que veem sejam cegos. Aqueles dos fariseus que estavam com ele, ouvindo isto, disseram-lhe também: nós somos cegos? Disse-lhes Jesus: se fosseis cegos, não teríeis pecados. Mas, como agora dizeis: vemos, por isso o vosso pecado permanece. Coisa interessante que Jesus responde. Jesus, como sempre, quando ele decidia rebater, quando ele decidia responder aqueles fariseus, ele tinha palavras sábias. E mais uma vez aqui o próprio Senhor Jesus, ele nos prova aquela passagem
que diz assim que a candeia do nosso corpo são os nossos olhos. E se os nossos olhos forem maus, todo o nosso corpo será tenebroso. Jesus estava ali defendendo um cego que recebeu a cura, um cego de nascença. Como já foi citado uma parte pelo pastor Mateus, e agora eu dou continuidade a esta palavra, onde Jesus, encontrando aquele cego, a palavra diz que ele cospe na terra, faz um lodinho, um barrinho com a sua saliva e unta os olhos daquele cego. E fala para aquele cego: vai, lava-te no tanque Siloé, que significa o enviado. E ele lavou e voltou vendo. E a partir disso, aqueles homens que estavam ali com os olhos, lembra dos olhos? Os olhos maus, querendo saber como foi que aquele cego estava vendo. E eles chegam e indagam os seus pais e dizem aos seus pais, e perguntam aos seus pais: ele era cego de nascença, como agora ele vê? Não sabemos. Ou quem lhe tem aberto os olhos? Não sabemos. Tem idade? Pergunta a ele mesmo. Aqueles pais jogaram a responsabilidade sobre aquele cego de nascença que foi curado pelo Senhor Jesus. E quando aqueles homens perguntam para aquele cego de nascença como foi que ele estava vendo naquele momento, queriam que ele confessasse, porque eles tinham um combinado que qualquer que confessasse a fé no Senhor Jesus, que fosse expulso da sinagoga. E eles chamam aquele cego e perguntam para aquele cego. E aquele cego, ele responde assim: olha, eu só sei de uma coisa. Eu não via e agora eu estou vendo. E aqueles homens ficaram indignados e olharam para ele e disseram assim: como pode você, sendo pecador, dar glória a Deus? Você é um pecador. A candeia dos olhos maus. Só Deus sabe o que aqueles fariseus faziam. Só Deus sabe a situação que aqueles homens viviam. E aqueles homens conseguiam enxergar um homem que era cego como um pecador. Somente porque ele dava glória a Deus. Sabe o que acontece? Muitos não conseguem entender o propósito de Jesus. Até os dias de hoje, aqueles homens não conseguiram compreender, eles não aceitavam que Jesus era o Filho de Deus. Então eles ficavam ali se martirizando, achando que eles tinham que seguir ainda, eles necessitavam ser discípulos de Moisés, e eles não conseguiam enxergar o propósito pelo qual o Senhor Jesus estava na terra. E aqueles homens se enxergavam santos,
se achavam melhores que os outros. Principalmente quando alguém tinha um defeito, ou cego, ou a surdez, ou uma enfermidade, ou uma paralisia. Para eles, aquele homem tinha nascido do pecado e estava condenado por ser um pecador. Mas eu vejo que essas situações pelo qual o Senhor Jesus passava e realizava aqueles milagres, essas situações, elas não somente aconteciam para que o nome do Senhor fosse glorificado, mas aconteciam também para que aquelas pessoas que se diziam sábias ficassem ali confundidas com tamanha glória, com tamanho poder, o qual o Senhor Jesus manifestava através de uma cura, através de um milagre, através de uma conversão, uma transformação. E a gente pode ver aqui no versículo 31, está escrito assim: ora, nós sabemos que Deus não ouve pecadores, mas se alguém é temente a Deus e faz a tua vontade, a esse ouve. Deus, Ele abomina o pecado, mas Ele ama o pecador. E a palavra de Deus diz que há festa nos céus quando um pecador se arrepende. A festa nos céus. Houve festa nos céus quando o Senhor Jesus se dirige àquele homem que tinha sido expulso por declarar que se aquele homem que o curou não fosse de Deus, ele nada poderia fazer. Ele olhou para aqueles homens que estavam indagando ele e ele disse assim: olha, se ele não fosse de Deus, ele não ia me curar. E ele foi expulso. E naquele momento que ele encontrou com Jesus, Jesus pergunta para ele: crês tu no Filho de Deus? E aquele homem diz assim: quem é ele, Senhor, para que nele eu creia? E Jesus respondeu: tu já tens visto, é aquele que fala contigo. E naquele momento que aquele homem declarou: creio, Senhor, ele o adorou. Sabe o que aconteceu a partir disso? Teve festa nos céus, teve festa nos céus, porque naquele momento, aquele homem, ele sabia que ele precisava depender de Jesus. E a partir do momento que nós sabemos, que nós tomamos o conhecimento de o quão nós necessitamos de Jesus na nossa vida, quanto nós somos pecadores e o quanto nós precisamos das misericórdias de Deus e do perdão do Senhor, a festa nos céus, pelas nossas vidas, a festa nos céus, para você que ouve esta palavra, a festa nos céus, para você que reconhece que você depende de Jesus. Que Deus abençoe o teu dia. Tenha um dia de bênção e de vitória no nome de Jesus. Sou pastora Maria Paiva, da Igreja Apostólica Sol da Justiça. Tenha um dia de vitória. Amém?